Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver o que é grau do adjetivo, tá? Nós vamos relembrar o que é adjetivo e aí nós vamos ver o grau dos adjetivos. Então, gente, relembrando aí com vocês o que são adjetivos. O adjetivo é uma classe de palavras, né, que atribui características aos substantivos, né? Ou seja, ele indica suas qualidades e seus estados. Essas palavras variam em gênero, que pode ser feminino e masculino, em número, que pode ser singular ou plural, e grau, comparativo e superlativo, que é o que nós vamos ver hoje. Tá? Então, exemplos aí de adjetivos. Garota bonita, bonita é o adjetivo que está dando qualidade à garota. Garotas bonitas, né, aí está no plural, bonitas também continua sendo o meu adjetivo. Criança obediente e crianças obedientes, tanto no plural quanto no singular. Obediente aí vai ser o meu adjetivo que está dando característica ao substantivo. Então, gente, o grau do adjetivo, que é o que nós vamos ver hoje, ele serve para quê? Para fazer comparações, tá? Comparações dentro de uma oração. Então, ele serve para comparar ou intensificar as características às que lhe são atribuídas, né? Para tanto, este está subdividido em duas modalidades, que é o grau comparativo e o grau superlativo. Hoje nós vamos ver só o grau comparativo. Então, o grau comparativo estabelece uma comparação, o nome já diz, né? Está comparando uma coisa com outra, uma pessoa com outra, né? Entre dois ou mais seres. E uma vez apresentado, sob as seguintes formas. Comparativo de igualdade. Eu vou usar sempre a palavra tão quanto para fazer essa comparação. Então, Lucas é tão extrovertido quanto seu irmão. Então, a palavrinha tão, a palavrinha quanto, para fazer a comparação de Lucas com o seu irmão. Então, Lucas é tão extrovertido quanto o seu irmão. Aqui eu tenho um grau de igualdade. Depois, nós temos o comparativo de inferioridade. Então, eu vou usar as palavras menos que ou menos do que, tá? Para fazer a comparação de inferioridade. Lucas é menos extrovertido do que seu irmão, ou Lucas é menos extrovertido que seu irmão. Então, olha a palavrinha menos e a palavrinha do que ou que, tá bom? E por último, a comparativo de superioridade, né? Então, eu vou usar as palavras mais que ou mais do que. Eu posso usar as duas formas que estão corretas. Então, Lucas é mais extrovertido do que seu irmão, ou Lucas é mais extrovertido que seu irmão. Então, notem as palavrinhas mais e as palavrinhas do que, tá? E está fazendo o grau comparativo de superioridade, tá bom? Então, isso aqui nós chamamos de grau do adjetivo, que são as comparações. E nós temos as três comparações: igualdade, inferioridade e superioridade, tá bom? Nós vamos fazer atividade para vocês verem aí se tem alguma dúvida, tá? Na hora de fazer a atividade. Então, agora nós vamos para a apostila de português, tá? Caderno 2. Nós vamos começar aí a fazer a página 50, 51 e 52. Tá? Nós vamos corrigir essas três páginas na aula do Zoom, tá? Às 14 horas, que eu vou mandar o link do Zoom para vocês e vocês vão entrar para a gente fazer correções dessas páginas. Então, na página 50, agora que revimos esse assunto, qual é o assunto, gente? Sílaba tônica, né? O que são sílabas tônicas, gente? São as sílabas mais fortes que nós temos em uma palavra. E essas sílabas tônicas, elas são classificadas em oxítona, quando a sílaba tônica for a última, paroxítona, quando a sílaba tônica for a penúltima, e proparoxítona, quando a sílaba tônica for a antepenúltima, tá? Então, vocês vão classificar as três palavras em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Macarrão, gostoso e Mônica. Depois vocês vão completar.
Além do vocábulo mônico, outro termo usado no anúncio é classificado como uma proparoxítona, é a palavra prático. O que essas duas palavras têm em comum em relação à sílaba tônica? O que tem em uma que tem na outra também, que faz com que elas sejam proparoxítonas? O que essas duas palavras têm de diferente em relação à sílaba tônica? A mesma coisa, vocês vão falar qual que é a diferença entre elas. Agora observe essas outras palavras proparoxítonas e o que se pode perceber nessas palavras: dúvidas, plástico, médico, lâmpadas, relâmpago, gráficos e ângulos. Depois, na página 51, separe as palavras a seguir em sílabas, sublinhe a sílaba mais forte e classifique quanto à sílaba tônica, se é paroxítona, proparoxítona ou oxítona. Tempero, turma, você, líquido, natural e cômodo. E por último, vocês vão fazer sobre o grau comparativo, do adjetivo que nós aprendemos hoje. Observe os exemplos a seguir e ajude a construir o conceito do grau comparativo do adjetivo, completando com os termos dos quadros: igualdade, superioridade e inferioridade. Suco é tão gostoso quanto refrigerante. Qual o grau comparativo que eu uso tão quanto? Suco é mais gostoso que refrigerante. Qual é o grau do comparativo que nós usamos mais que? E por último, refrigerante é menos gostoso que suco. Qual o grau que nós usamos menos que? Aí vocês vão completar e nós vamos corrigir simultaneamente aí às 14 horas na aula do Zoom, tá bom? Então façam aí, mandem foto das atividades, nós vamos corrigir simultaneamente. Até lá!